É engraçado como a arte, no geral, assim, ela consegue nos entregar coisas muito bonitas, muito importantes, normalmente depois de perdas. É muito triste encarar isso, mas a gente também se depara com obras maravilhosas. Eu sou Erivelton Camelo, estou aqui para dar mais uma opinião que ninguém pediu. Se você puder, deixa um like, deixa a inscrição no canal. Quer entender do que eu estou falando? Então fica comigo. Vamos nessa? Vamos nessa. Hoje a gente vai falar de um documentário chamado Red Hot Chili Peppers, Nosso Irmão Hillel. Esse documentário, que está disponível na Netflix, acompanha os primeiros anos da banda Red Hot Chili Peppers, como foi a formação, as formações iniciais, e ele foca principalmente na participação decisiva do primeiro guitarrista da banda, que é o Hillel Slovak. Ele foi o primeiro guitarrista da banda. Antes do Red Hot Chili Peppers dar os primeiros passos, a gente acompanha um pouquinho da história de como o Flea, o Anthony Kiedis, o Hillel Slovak e o Jack, que foi o primeiro baterista, eles se encontraram. Mostra um pouco das bandas anteriores que eles tiveram, principalmente o Hillel Slovak e o Flea, como eles decidiram tentar dar um passo a mais com essas outras bandas, mas não conseguiram, e o destino estava meio que traçado para que eles, de alguma forma, montassem a banda que se tornou Red Hot Chili Peppers. O documentário mostra uma adolescência muito maluca deles, mas uma coisa assim desenfreada. Tem imagens bem importantes de arquivo. O documentário foi dirigido pelo Ben Feldman. Eu não conheço muitos trabalhos dele. Aqui ele mostra muita competência, porque ele pega muito material bruto da época em que eles eram adolescentes, em que frequentavam festas, em que saíam por aí fazendo maluquices. Já havia um indício de algum uso de drogas, mas nada tão explícito porque demandava dinheiro, que era o que eles não tinham. O Flea e o Hillel começaram a ter uma química muito importante para fazer música. O Anthony Kiedis era só um amigo da turma, ele não era músico, ele não cantava. Em determinado momento, a banda foi se formando e eles tiveram a ideia de que o Anthony Kiedis fizesse uma música para eles tocarem num show numa casa qualquer que eles iriam participar. Foi uma coisa maluca. Eles tiveram assim um retorno importante da plateia, que normalmente a gente não pede aplauso, né? A plateia normalmente aplaude. E eles tiveram esse retorno. E aí, com alguma ajuda de algumas pessoas que passaram pela vida deles, eles conseguiram começar a gravar uma demo, começar a dar os primeiros passos, e aí, depois de algum tempo, conseguiram gravar o primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers. Somando isso a essa história meteórica ascendente de sucesso, apareceu o uso abusivo e totalmente desenfreado de drogas. Heroína, crack, LSD, tudo que vocês pudessem imaginar. O Flea numa proporção menor, mas o Anthony Kiedis e o Hillel Slovak eram considerados já usuários permanentes, eram pessoas viciadas e só conseguiam falar, conversar, viver se eles estivessem chapados. Tá aí o grande problema que foi se acumulando e aconteceu grandes problemas na história da banda. O Flea e o Jack, que era o primeiro baterista, eles não compactuavam tanto com isso, depois de algum tempo, porque no começo sim. Eles tiveram um período muito difícil de criação para conseguir lançar o primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers. Depois de lançado, conseguiram fazer muito sucesso, vieram turnês, premiações, e quando eles pareciam estar na melhor fase da vida, o Hillel Slovak morreu de overdose. Essa é a grande perda, essa é a grande marca que o Flea e o Anthony Kiedis carregam até hoje. O Anthony Kiedis ainda mais, porque como ele era o amigo maluco que consumia droga com ele, pelo depoimento, pelo tom de fala dele, pela expressão durante a entrevista no documentário, você percebe muita culpa nele. Ele carrega isso ainda.
E ele só conseguiu ficar um pouco melhor quando, em algum momento da vida, mais pro final da vida, da mãe do Hillel Slovak, ele conseguiu pedir perdão para ela. Ele achava que ela o odiava muito, mas depois de muito tempo, quando ela estava quase para morrer, ele conseguiu meio que tirar um pouco desse peso das costas. O documentário Red Hot Chili Peppers, Nosso Irmão Hillel, é um relato bem legal do começo da banda, de como eles se formaram, mas na mesma mão é uma coisa muito triste, né? Porque saber que alguém morreu de uso excessivo de drogas, de um cenário em que eles eram absolutamente malucos. As imagens que a gente acompanha durante o documentário, vê uma banda que você sente cheiro de álcool, você sente cheiro de suor, você sente cheiro de doideira. Você não consegue entender como uma banda dessa deu certo. Mas a gente entende, né? Porque eles continuam muito talentosos. O documentário não faz uma trajetória completa da banda até os dias atuais. Ele para exatamente na gravação do primeiro álbum com o Joe Frusciante, que entrou para substituir o Hillel Slovak. Tem um pedacinho dos depoimentos do Frusciante, falando como foi esse período de adaptação, de como ele se comportou na banda para substituir alguém que era muito querido pelos outros integrantes, e mostra o começo das gravações do álbum Blood Sugar Sex Magic, que na minha opinião é a obra-prima da banda. Não faz menção ao Chad Smith, que é o baterista atual. Depois que o Jack saiu, entrou o Chad Smith e não faz nenhuma menção a ele. Dá para entender, porque o documentário é específico para falar do começo da banda e do Hillel Slovak, mas eu acredito que faltou um pedacinho de sensibilidade aí para citar quando o Jack saiu após a morte do Hillel e a entrada do Chad Smith. Um documentário muito bom, muito legal, muito importante, um documentário que vale a pena assistir. Tá lá na Netflix, assistam, para quem curte a banda e para quem curte boas histórias contadas, nem sempre felizes. Então é isso, galera. Se puderem, deixa o like. E é isso, até a próxima. Tchau!